Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é recorrente, mas é preciso aprofundar para compreender, né? Nós estamos falando da ideologia do neoliberalismo. O que é isso? O que ele promove na sociedade? Por que é importante? Enfim, o que ele traz de novo? Então, para discutir essas questões, nós convidamos uma professora que já escreveu um artigo sobre esse tema, né, e que eu vou apresentar para vocês agora. É a Luísa Damboriarena. Muito obrigado, Luísa, por estar aqui com a gente. Vai ser um prazer poder levar esse papo com você aqui sobre neoliberalismo e ideologia, né? A Luísa, ela é professora da Faculdade Latino-Americana, da UNILA, que acho que até a gente podia aproveitar para falar um pouco da UNILA e contar para todo mundo essa experiência interessantíssima, né? E ela é doutora em administração, já falei, né? E escreveu esse artigo. Então, nós vamos aproveitar a experiência da Luísa e vamos começar perguntando, Luísa, além de agradecer a sua participação aqui, muito obrigado, né? Quer dizer, o que é neoliberalismo? Vamos começar com isso, para poder criar uma base comum de compreensão para todos os nossos espectadores? Boa tarde, Silvio. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar podendo conversar com vocês aqui no Le Monde. Então, esse trabalho, esse artigo que tu disse que eu escrevi, ele era um fruto assim da minha dissertação de mestrado, na época em que eu queria entender o efeito do neoliberalismo nas universidades, né? Pensar como elas se voltam para o mercado com a ideia de que elas se propõem a desenvolver as regiões onde elas estão situadas, né? E ainda fiz uma brincadeira antes de entrar aqui, que eu estaria preocupada, né, de estar sob efeitos do neoliberalismo e não estar segura e preparada por essa exigência de desempenho, né, que o neoliberalismo nos coloca. Mas então eu diria assim, eu trabalho com o conceito marxista para pensar o neoliberalismo como uma etapa do capitalismo contemporâneo, como um projeto político, econômico, ideológico, de direcionar as práticas, os discursos pelo princípio da concorrência, né? Direcionar a prática dos governos, das pessoas, num contexto de competição generalizada, sujeita à lógica de mercado, né? Tem autores que vão dizer que ele é uma racionalidade, né? De pensar a vida e as práticas humanas pela lógica do mercado e a lógica empresa, né? Que eu venho desse campo da administração, né? De uma linha crítica em administração. Então, pensar como esse modelo empresa ele vem junto com o neoliberalismo e se desdobra em outras ideologias complementares, né? Como o empreendedorismo e o gerencialismo, mas que mais para frente eu posso ir desdobrando. E aí a ideologia eu trato como uma categoria marxista para pensar assim, não apenas como uma ideia de falsa consciência ou de uma ilusão de aparência, mas como algo que tem função prática na realidade, né? Ela se reflete nas ações dos homens, né? Ela tem uma base material concreta, então ele é também visto como uma ideologia, né? Um projeto político, econômico e ideológico. Mas veja, aí eu sempre entendi o neoliberalismo como uma política econômica. Quando você fala de uma dimensão política e ideológica, você está abrindo um leque, né? Como é que é esse leque? O que ele envolve? Ele envolve como uma reorganização da sociedade, né? Se a gente pensar a origem dele como uma forma de combater nos países centrais o Estado-providência de bem-estar social, aqui na América Latina, né? O projeto desenvolvimentista, como uma retomada do capitalismo, né? Uma forma também de combater o avanço da classe trabalhadora naquela época. Ele vem como uma retomada do neoliberalismo, mas com uma reconfiguração do papel do Estado, né? Não é mais uma ideia de pensar um Estado mínimo, né? Mas sim reorganizar esse papel do Estado para garantir
predominância do mercado, né? Organizar a vida pela lógica do mercado, por uma ideia de competição generalizada. Então, ele passa a reorganizar as práticas, assim, como se fosse possível pensar tudo como uma lógica da empresa, de eficiência, de desempenho. Então, esse Estado, né, que na época se entendeu que estaria um Estado inchado, né, um Estado com uma noção de gasto público como ineficiente, e precisaria, então, pensar esse Estado de uma forma como empresa. E, inclusive, tem uma coisa que você está falando aí que me chama a atenção, né? Quer dizer, porque o neoliberalismo, como a redução para o Estado mínimo, cortar o gasto social, aliás, já tinha antes, né? Quer dizer, a expressão assim, na época já do governo Dilma, depois veio recrudescendo, né? Não tem dinheiro para gastar no social, né? O orçamento, o custo social não cabe no orçamento brasileiro. Isso aí tem um ranço, não, uma forte presença dessa ideologia, né? Acontece que parece que nos locais de origem do neoliberalismo, né, já há uma crítica de que ele já era, né? E aqui, no entanto, continuamos com essa catilinária, assim, dizendo Estado mínimo, não pode gastar no social. Nós estamos atrasados em termos históricos? Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, como se tivesse ultrapassado o neoliberalismo? Tem gente dizendo que já foi, que agora não é mais assim, né? Quer dizer, que nós temos que ter o Estado a serviço do capital, mas não um Estado mínimo, né? Quer dizer, Porque eu acho que então, justamente o neoliberalismo é essa ideia, né? O Estado atuando para garantir essa boa atuação do mercado, né? É um Estado em prol do mercado, é um Estado que precisa ser eficiente, por isso que junto com ele vem essa questão de austeridade, de disciplina fiscal, né? Um Estado que tem que saber fazer mais com menos. Por isso que eu entendo que o neoliberalismo ainda está muito forte e o nosso Estado ele é totalmente neoliberal, ainda que a gente tenha tido alguns governos com mais políticas populares, né? Eles ainda assim atuaram com políticas neoliberais, por justamente essa mudança de organizar o Estado para resultados, pensar o cidadão como cliente, pensar o Estado como um empreendedor, né? Não ser mais um Estado providência, e sim um Estado regulador, né? uhum. Então, eu diria que Então, o neoliberalismo está forte e atuante. tá. Mas a gente fica pensando assim, olha, teve todo esse desastre das inundações no Rio Grande do Sul, e o governo, aliás, os governos, né, conseguiram achar dinheiro para enfrentar esse desastre, né? Quer dizer, o Estado brasileiro bancou e está bancando o socorro a essa população, né? E isso o neoliberalismo não aceitaria, aceitaria? A princípio, não, né? A gente fica naquela crença que a gente tem que manter aquele déficit zero e não teria mais onde colocar, né? Aquela disputa pelo fundo público e pelo orçamento. E de repente aparece algum fundo que a gente nunca entende muito bem onde está, né? Mas justamente porque a gente tem esse ente abstrato que é o mercado e como ele ditasse as regras, né? Acima do que o Estado pode ou deve ou não gastar. A gente não discute muito a qualidade do gasto e para onde vai o gasto, né? Mas como esse gasto é feito, né? Numa lógica de desempenho, de saber pagar as contas, né? Não gastar mais do que se arrecada. Então, Luísa, mas ao mesmo tempo a gente paga um valor do serviço da dívida pública, né, com dinheiro público, que está na casa dos 700 bilhões de reais o ano passado. Quer dizer, não é que não tem dinheiro, é que esse dinheiro vai para outro lugar, né? Quer dizer, Com ele certeza, né? Ele vai para pagar esses juros da dívida, que a gente bem sabe, né? E não para políticas sociais, justamente porque é um Estado que repassa, né? Esse Estado neoliberal, ele repassa para o mercado esses gastos públicos, né? Se a gente pensar as próprias universidades, embora a gente tenha tido uma expansão grande do ensino superior ali nos governos petistas, né? A partir do governo Lula, com o projeto que a gente chama Reúne, de reestruturação e expansão do ensino superior, ainda assim,
o maior investimento foi para o setor privado. A gente teve um grande aumento das universidades privadas com o ProUni, né, em que ele terceirizou a entrada no ensino superior para universidades privadas, ou também pelo FIES, né, em que as pessoas conseguiram entrar no ensino privado com financiamento público, ou a própria universidade à distância, EAD. Então, a gente tem essa terceirização desses gastos públicos em políticas sociais para o setor privado, né? Então, seria... Mas eu fico me perguntando assim, por que a gente tem problemas de transferir para o setor privado as políticas públicas, né? O que tem de errado aí? O que é a importância da universidade pública? A grande diferença é que a universidade pública ela tem o princípio da autonomia universitária e ela sim pode fazer pesquisa básica, né? Ela sim pode operar numa lógica que não é a da eficiência, né? Em que ela pode, vamos dizer assim, bancar um prejuízo. Às vezes eu trago esses exemplos em sala de aula, assim, de talvez um curso de biologia não seja mais interessante para uma universidade privada, porque tem uma baixa número de matrículas e o custo acaba sendo alto, né, para manter. E aí talvez trazer um curso de odontologia numa sociedade, né, que as pessoas estão usando já como estética e tem mais interesse, tem mais mercado, seja mais vantajoso. Então, quem vai bancar o custo de ter um curso como biologia, em que a gente vai pesquisar, enfim, aquecimento global, dengue, coisas do tipo, e não vai operar numa lógica de custo-benefício, assim, de rentabilidade. Só o setor público consegue bancar isso, porque entende a importância disso, né, numa lógica social, de interesse coletivo. E o mercado não opera nessa lógica, né? Então, se a gente já largar tudo isso, principalmente as universidades, a gente fere essa lógica de manter essa autonomia do mercado e a própria gestão das universidades. E aí, esse exemplo que eu ia trazendo do Reúne, né? Em que o governo fez essa expansão, mas ele condicionou as universidades a um contrato de gestão, em que para elas ganharem esse recurso via esse programa, elas precisavam entrar numa lógica de metas e desempenhos para receber esses recursos. Então, de alguma forma, essa gestão perde uma autonomia, né? Então, a própria Unila, que é uma universidade criada nessa época, se ela segue somente índices de desempenho, de eficiência, ela não conseguiria se manter, porque muitas vagas não se completam, né? A gente tem um alto índice de evasão por vários fatores, né? Mas a gente entende a importância desse conhecimento ser praticado, disseminado. Esse exemplo é muito bom, a gente podia explorar ele um pouco, né? A Unila, em comparação com uma universidade privada orientada para administração de empresas, marketing, publicidade, né? A Unila trata do que, assim, em especial? Não é da integração latino-americana? Isso, a Unila é fundada ali no governo Lula, com esse propósito de ser uma universidade voltada para a integração da América Latina, então ela tem parte das vagas dela aberta para alunos estrangeiros da América Latina, e ela é uma universidade que funciona bilíngue, e os alunos passam por um ciclo comum de formação da América Latina, que são um ciclo de 3 anos dessas disciplinas comuns para todos os cursos, e tem esse propósito de orientar os cursos para essa integração, né? Mas na prática, como toda universidade, a gente tem algumas dificuldades de implantar esse projeto e a própria questão de infraestrutura, né? A gente recentemente, ano passado, foi ter o primeiro campus universitário próprio, a gente vivia de aluguel até então, a gente está tentando retomar as obras do primeiro projeto, que era um campus Niemeyer, dentro da empresa binacional de Itaipu, mas é uma universidade que opera, como todas as outras, com precarização, né? A gente teve os últimos governos, desde o governo Temer e Bolsonaro, um sucateamento das universidades, né? Uma diminuição desses orçamentos. Recentemente também a gente, inclusive, esteve em greve, lutando por essa recomposição dos orçamentos das universidades, e entendendo que a universidade pública precisa existir justamente, né, por essa visão, né, essa visão de universidade que é muito diferente do setor privado. Pois é, eu estou entendendo que o aluno que se forma na chave do neoliberalismo,
Que características ele tem? Ele é competitivo? Ele se forma para a guerra, né? Como é que é isso? Ele se forma para o mercado, né? Eu que venho do campo da administração, e é interessante que é um dos cursos que mais cresceram em relação aos outros. Assim, o aumento do ensino superior, ele não acompanha o aumento dos cursos de administração, né? Os cursos de administração têm um aumento exponencial muito maior. E no Brasil, a gente começa com essa tradição dos cursos de administração desde a fundação da FGV, tanto no Rio de Janeiro, da Escola de Administração Pública, em São Paulo, de Administração de Empresas, né? E elas são, inclusive, um instrumento dessa chegada do neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele vai se consolidar também com o Consenso de Washington, em 1989, que propõe medidas para os governos da América Latina, justamente para essa adaptação do Estado. E dentro dessas 10 medidas que o Consenso de Washington propõe, alguma delas inclui privatizações, redução dos gastos públicos, né? Então, justamente, ele incute essa lógica de reconfigurar o Estado, de fazer. Ele traz a reboque essa ideia de fazer essas reformas administrativas que começam nos Estados Unidos e na Inglaterra, com o governo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e no Brasil ela vai chegar mais ou menos na década de 90, com o governo Collor, mas ela vai se consolidar com a reforma do Bresser Pereira no governo Fernando Henrique, com a implementação do Ministério da Administração e Reforma, com essa ideia justamente de trazer esses conhecimentos da administração para o setor público, né? E pensando uma ideia de um ferramental técnico instrumental para pensar o Estado como uma empresa, né? Com essa lógica de eficiência, pensar o Estado não mais como a burocracia que era a partir de uma lógica mais de procedimentos, e pensar um governo a partir de resultados, pensar o governo uma lógica, uma governança neoliberal empreendedora. Então, desde então, o Estado é pensado como uma empresa, e isso traz, de alguma forma, uma inversão de organizar ele pela lógica da eficiência, que seria essa lógica de um cálculo racional de custo-benefício, e não pensar ele por princípios que deveriam serem priorizados, como justiça, igualdade, né? Então, o gerencialismo, eu diria, que é isso que vem com as reformas, essa importação do conhecimento do setor privado como se ele fosse superior e melhor, ele é incutido no Estado a partir dessas reformas. Tá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Certo. Pois é, eu estava dizendo antes que em alguns países a água reapropriada pelo Estado, para a gestão do Estado, e antes tinha sido privatizada, mas não deu certo, né? A qualidade da água se deteriorou, caiu, o preço da água aumentou muito, né? E o serviço deixou muito a desejar. Então, Paris, não é só Paris, tem muitas cidades que tinham privatizado a água que se reapropriaram a cidade, a Câmara de Vereadores, se reapropriou da água para a gestão direta pública. E aqui nós estamos privatizando a Sabesp, né? É disso que eu estou falando, quando eu estou falando que tem uma defasagem de um tempo, né? É que em outros lugares estão devolvendo para o Estado a gestão do interesse público, né? E aqui nós estamos privatizando. Como é que se explica isso, Luísa? O que é que acontece? Não sei exatamente aí em São Paulo, mas eu sei que no Paraná também houve essa privatização, e eu não sei exatamente que aí a empresa que passa a gerir, né, esse serviço, que deveria ser um bem público, ela tem capital aberto na Bolsa e os acionistas parece que são de Singapura. Como alguém em Singapura vai ter uma preocupação com a qualidade da água de alguém que está milhares e milhares de quilômetros, né? Então, as pessoas não estão querendo pensar a água como um bem para a gente sobreviver, né? Como um bem para a nossa reprodução da vida humana.
Então, só o Estado poderia garantir que aumentar o gasto para melhorar a qualidade da água. A lógica do mercado não consegue pensar nessa lógica. Tá. E quando você fala do neoliberalismo na vida cotidiana, né, tem aí uma criação para a sociedade civil, né, de um debate, de uma disputa que a gente precisa ajudar a esclarecer. Do que é que está se tratando quando você está falando neoliberalismo na vida cotidiana? Eu acho que vem muito dessa lógica de se pensar como empresa, né? Não só o próprio governo, como as pessoas. O Safatli até usa, num livro dele, que é Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, como a gente é voltado para pensar a nossa vida por uma lógica de performance, de desempenho, de resultado, e o quanto isso também teve uma doença nas doenças psíquicas, né? Hoje a gente tem doenças que são do nosso tempo, né? Como burnout, depressão, ansiedade. Então ele entra na nossa vida cotidiana. A própria questão do empreendedorismo, né? Das pessoas acreditarem que estão vivendo como chefe de si mesma, né? Como empresário de si, é uma forma de atuar por essa lógica mercadológica da competição, né? A gente não tem mais esse estado-providência que nos garante, então a gente precisa buscar tudo no mercado. E ele vem junto com isso uma lógica muito individualista, né? Então a ideia de sucesso, fracasso, ela é dissociada de uma questão estrutural. Então a gente não consegue mais entender o nosso fracasso a partir de questões da sociedade. A gente acredita que é totalmente resultado de um desempenho nosso, né? Que não alcançou esses comportamentos empreendedores que se vende nos próprios cursos de administração, né? Que seria eu ter o ferramental técnico, eu aprender essas técnicas, eu ter os comportamentos empreendedores necessários, eu seria uma pessoa com sucesso nessa sociedade, né? E quando a realidade não reflete isso. Quer dizer, se para mim não deu certo ser empreendedor, a culpa é minha, não é uma culpa da sociedade, é isso? Exatamente, né? Tem 2 alunos, enquanto um é filho do empresário e o pai empresta assim 1 milhão para ele abrir um negócio e testar, né? Com um capital social numa zona nobre de uma cidade e ele tem sucesso, enquanto o outro está usando o FGTS ao lado do emprego que ele foi demitido, sei lá, para abrir uma carrocinha de pipoca ali e não dá certo, né? A gente não pode pensar apenas por essa lógica individualista de que eu fracassei, porque eu não alcancei os objetivos que me ensinaram nessa O competição em motorista, que todo mundo tem liberdade, né? o motorista de Uber é um empreendedor? Eu entendo que ele se acredita como um empreendedor, né? Mas ele é um empregado, só que nessa uberização da vida em que a gente não conhece mais o patrão, a gente não se vê mais como classe trabalhadora também, porque a gente está trabalhando todo mundo basicamente atomizado, né? Então, vende essa lógica de liberdade, de autonomia, mas é um dos trabalhadores mais escravizados, porque ele não tem essa liberdade de não trabalhar. Ele não tem mais nenhuma seguridade, né, para poder tirar férias, para poder. Bom, a gente pode pensar nas próprias enchentes, quantas pessoas aí devem ter perdido carros, seguros não vão cobrir essas perdas, essas pessoas, né, vejo notícias de pessoas que não têm mais como trabalhar, e elas não têm Pois é. nenhuma seguridade, assim, para. Eu já tomei Uber e eles dizem, alguns disseram assim, né? Não, eu sou o dono de mim mesmo, eu decido quando é que eu trabalho, quando é que eu não trabalho, né? E daí você ouve que ele trabalha 12 horas por dia, todo dia. Bela decisão, né? É isso que é ideologia? O que é ideologia? A ideologia é quando ele acredita, né, que ele tem a liberdade. Quando ele acredita que ele pode ganhar mais se ele se esforçar muito, se ele trabalhar muito. É quando ele não consegue ver para além das aparências, ele não consegue ver o que tem na essência disso, né? Que é uma lógica de exploração, quando ele não consegue ver essa relação do capital e trabalho, não se entender como trabalhador. É a ideologia operando, né? Essa ideologia individualista que vem com o neoliberalismo, e uma ideologia que vende muito uma ideia de liberdade, e uma liberdade a partir do mercado, para quem tem poder de compra, né? Para quem
quem tem acesso a esse mercado, e a gente não, e um Estado que fomenta esse mercado, um Estado que terceiriza cada vez mais os serviços públicos para o mercado. Então, é nesse sentido que eu vejo que ele é uma ideologia que organiza a vida e faz a gente atuar como grandes empresas não, mas como empresas em que a gente não estabelece relações contratuais, né? Como se a gente se visse não mais como um CPF, mas como um CNPJ. E isso se expressa em várias coisas, né? Essa terceirização de vários aspectos da vida. Você dá aula de administração pública, né? Eu Isso. estava vendo, inclusive aqui em São Paulo, o desmonte de todas as áreas de planejamento do Estado, e mesmo de monitoramento, fiscalização, regulação, né? Terceirizados, empregando empresas para fazer isso, consultoria para fazer isso. O Estado já não está mais aparelhado para disputar, ou está? É como uma visão de que o setor privado ele tem uma gestão superior, que a gestão privada ela é mais eficiente. Então ele acredita nisso e a própria questão agora no Rio Grande do Sul de contratar uma consultoria dos Estados Unidos que fez a gestão da tragédia lá do Katrina e foi convidada para pensar. Então, se acreditar que o setor privado gere melhor a vida, como se tivesse uma superioridade, porque a lógica da eficiência seria melhor. Você sabe que essa firma que você mencionou, a Álvares e Marçal, né, que foi contratada pelo prefeito Sebastião Melo, né, para trabalhar a recuperação da crise em Porto Alegre, ela já trabalhou em Nova Orleans com a questão do furacão da Katrina, né, quer dizer, que destruiu a cidade. E o primeiro momento que ela chegou lá, ela demitiu 7 mil funcionários da área de educação, né, e fechou as escolas públicas que eram mais na periferia, porque elas não tinham bom desempenho. Acontece que lá é onde tinha a maior pobreza, a maior exclusão, os alunos negros, os meninos pobres, né, que ficaram sem a escola, porque ela fechou porque não tinha bom desempenho. Não é um perigo ter uma consultoria como essa em Porto Alegre hoje? É um grande perigo, né? A grande preocupação agora é essa disputa por essa reconstrução, que a gente sabe que existe um capital de destruição que vai lucrar muito com isso. E essa cidade vai ser gerida e reconstruída para quem? Onde vão essas pessoas que vão precisar muito de um Estado, né? Para refazer as suas vidas. É justamente essa é a grande preocupação. Inclusive, assim, puxando essa questão das escolas, a gente também agora viu no Paraná uma greve dos professores com esse fechamento das escolas e o quanto o governo Ratinho também reorganizou as escolas por uma lógica super privatista, em que o professor é obrigado a usar uma série de ferramentas e programas com o ensino todo formatado, né? Chegou ao ponto de isso, eu não sei exatamente falar em detalhe, mas escutei, inclusive, num podcast, que o professor precisa medir, né, um desempenho do aluno, inclusive de leitura. Então, o aluno não pode mais ler o livro físico, ele precisa ler o livro numa plataforma, num e-book, para ir acompanhando o grau de avanço da leitura. Então, é uma lógica muito produtivista da vida, assim, a gente é muito pensado em métricas e resultado. Métricas e resultados, é isso aí. Quer dizer, eu fico pensando, inclusive, se não é uma extensão a essas escolas cívico-militares, né, que estão aí no Paraná se disseminando, em outros lugares. Mas aí eu não sei se a gente poderia chamar de neoliberalismo. Você entende que pode ser? Eu entendo que sim. Eu entendo que, dependendo da etapa que a gente está, o capitalismo se adapta assim, com o avanço da direita ou da esquerda. A importância é ele se reorganizar para a lógica do mercado. Se o mercado em algum momento pede para ser mais democrático, em outro não. Luísa, por que você escolheu esse tema, o neoliberalismo como ideologia, para abordar? O que te motivou? Na época, eu estava fazendo o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul
e eu tinha ido estudar querendo pensar universidade de desenvolvimento. Eu trabalhava numa universidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, que tinha nascido nesse programa do governo Lula, o Reúne, com o projeto de desenvolver regiões consideradas estagnadas economicamente, como é aqui onde eu falo, na casa da minha família, que é a região do Pampa Gaúcho. E essa universidade, então, veio com esse propósito, né, de fomentar essa região, desenvolvê-la economicamente. E eu tinha vontade de entender como aconteceria isso, né, e estudar esse tema. E aí, quando eu chego e busco essa linha na administração que chama estudos organizacionais, que quer pensar a administração por outra ótica, né, não quer pensar só a gestão pela lógica empresa, né, quer pensar outros modos de organizar, que não é só o modo empresa. Então, eu acabei querendo estudar essa relação entre universidade e desenvolvimento. E aí eu comecei analisando trabalhos que estudavam o tema, e quase todos eles pensavam que bastava a universidade, vamos dizer assim, a própria existência dela, mas uma teoria que estava muito de fundo, chamava da tripla hélice, né, que pensava que numa relação entre universidade, empresa e governo, formando essa hélice, né, seria possível desenvolver uma região, como se fosse possível assim, criar um Vale do Silício em qualquer lugar em que tivesse esse tripé, né? E a própria realidade aqui nessa região isolada dos grandes centros urbanos mostrava que seria impossível, né? No máximo, ela trazia um aumento de aluguéis, um aumento do setor de alimentação, né? Mas que não desenvolveria essa região e desenvolveria para uma parcela pequena, assim, do capital privado, né? Não reconfiguraria as questões estruturais. E aí eu fui buscar estudar isso, então cheguei nessa linha de estudos críticos e fui estudar as teorias que pensavam isso. E aí eu caio no neoliberalismo para pensar. Essa ideia de pensar a universidade com essa missão de desenvolver é pensar essa universidade orientada para o mercado, né? Porque ela tem que gerar resultados. Ela tem que... E a ideia de pensar o desenvolvimento atrelado a crescimento econômico. Então, agora, eu queria que você trabalhasse a ideia de como deve ser. Quer dizer, se nós vamos superar o neoliberalismo, né, se nós temos a possibilidade de criar estímulos a partir do Estado, enfim, novas políticas que possam gerar esse desenvolvimento, mas agora já não pela lógica do mercado, né? Isso existe também, né? Acho que o primeiro papel, assim, é a gente formar cidadãos críticos, né? Que eu acho que um dos papéis do neoliberalismo, desse governo ser pensado como empresa, é ele se despolitizar, né? A gente pensar as questões sociais a partir da técnica. Então, esse Estado é cada vez mais despolitizado e esse cidadão é visto como um cliente. Então, primeiro é formar cidadãos críticos, né? Que a gente não forme mais profissionais diplomados para o mercado. Um profissional que consegue entender o seu papel na sociedade, né? Não um engenheiro que vai apenas lá assinar uma obra e avaliar, né? Mas um engenheiro que entenda essa obra no contexto macro, né? Para quem essa obra serve, qual é o objetivo dela, médicos, né, que defendam o SUS, não mais médicos que estejam lá com uma lógica de status e saber que esperem ter grandes salários, né? Mas um médico que está pensando numa saúde coletiva. Eu acho que, primeiramente, esse seria o papel das universidades. E, a partir daí, ser o centro de pesquisa, de ciência, que ainda é hoje, né? Só que essa ciência tem que ser usada a favor do interesse coletivo, né? Não para o mercado, não ser aplicada com essa lógica, né? Que ela seja apropriada para a sociedade. Sim, é mais uma curiosidade, né? Mas agora, nesse momento da reconstrução, ainda não começou de fato a reconstrução, mas começa a se desenhar um pouco a reconstrução do Rio Grande do Sul, não é? Existem visões que estão se contrapondo a essa visão neoliberal de como reconstruir o Rio Grande do Sul ou não? Eu não estou muito por dentro desse debate, eu não estou mais morando, né? A Unila fica no Paraná, mas eu soube que a universidade não foi chamada
para esse primeiro debate. Então, já vejo um grande problema nesse sentido, juntamente com a proposta de trazer essa consultoria. Mas, com certeza, existem projetos em disputa, né? E as pessoas que querem combater o neoliberalismo, né? Que não tem como combater o neoliberalismo sem combater o capitalismo, né? Ele é uma etapa do capitalismo. Então, pensar essa ideia do direito à cidade, que cidade queremos, né? Então, sem esse debate de que as cidades são voltadas para o capital, vão ser projetos em disputa, mas sem uma mudança também na própria sociedade, é difícil que o Rio Grande do Sul sozinho consiga ter esse novo projeto. Gostaria muito, né? Mas não tenho muito essa esperança, assim, no atual cenário. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos, tá? Eu estava pensando aqui se o neoliberalismo se apropria de formas de discriminação que são mais históricas no Brasil, como a questão do racismo, como a questão dos direitos da mulher serem preteridos em relação aos homens. Quer dizer, você vê uma relação do neoliberalismo com essas questões? Com certeza, tem uma apropriação, né, dessas pautas, né, quando a gente vê um feminismo liberal, com símbolos do feminismo que são vendidos já como girl power, enfim, a própria Frida Kahlo ser apropriada pela Barbie, assim, tem várias questões, né, o neoliberalismo quer criar o máximo de espaços de mercado, então aonde ele puder levar a lógica do mercado, ele vai se apropriar, né? Sejam as pautas de raça, gênero, enfim. Mas eu fico pensando assim, como enfrentar o neoliberalismo, né? Quer dizer, se você tem essa imposição de uma lógica de mercado para organizar, não o mercado, a sociedade como um todo, né? Você tem toda a razão quando você fala assim, talvez o Rio Grande do Sul não consiga sozinho pensar uma outra alternativa, né? Mas eu também não percebo no mundo algum país que esteja conseguindo fazer a construção dessa alternativa ao neoliberalismo. Eu não sei se você conhece, mas talvez no pequeno, no varejo, no cotidiano, um pequeno território, né? Porque, pensando a UNILA, inclusive, como é que a gente pensa o neoliberalismo na América Latina e como enfrentá-lo, né? A gente tem muitos movimentos de resistência, né, ao neoliberalismo, mas sem tentar combater o capitalismo, não há como combater o neoliberalismo. E a própria lógica dos movimentos sociais, se eles se organizam nesse modo empresa, já é uma forma de reproduzi-lo, né? Então, justamente nessa lógica de pensar a administração contrária ao modo empresa, também a gente pensar que a gente não pode querer combatê-lo se vinculando à lógica da eficiência, a gente precisa também combatê-la, né? Sim, mas Então, mesmo a exigência de combatê-lo, por exemplo, o neoliberalismo fala que nós precisamos do Estado mínimo, né? Aí, para botar o SUS de pé, que é uma grande conquista, né, e fortalecer esse SUS, você precisa contratar mais funcionários na área de saúde. Então, o Estado aumenta. Você precisa contratar mais professores na área de educação para dar mais qualidade. Então, o Estado aumenta. Como é que é essa tensão entre o Estado mínimo e o Estado máximo? eu diria que o neoliberalismo ele não é mais a ideia do Estado mínimo, ao contrário, né? É esse Estado que promove essa mercadologização
Então, ele não vai contratar mais professores, ele vai terceirizar. O próprio setor público terceirizou boa parte dos seus quadros, né? Hoje a gente tem todo o serviço de vigilância, limpeza das universidades terceirizados. Os hospitais universitários, hoje a gestão deles está terceirizada pela IBSER. O próprio projeto do Futurice, que veio lá em 2017, não tenho certeza, pensava a gestão das universidades por organizações sociais, que vem desde lá do Bresser Pereira com a ideia de publicizações. Então, pensar organizações de cunho privado, mesmo que sejam sociais, né, mas de direito privado, para fazer a gestão desses serviços públicos, como se essa gestão fosse ser mais eficiente, fosse trazer mais resultados. Então, esse Estado, eu não diria que ele é mínimo, né, mas ele não é mais um Estado-providência, ele é um Estado regulador. Então, ele trabalha a favor do neoliberalismo, ele não é mínimo, né? Ele é um grande instrumento do neoliberalismo. Na verdade, eu acho que o Estado é que organiza as políticas públicas e a disputa é quem controla o Estado, né? Nós não temos essa briga agora na questão da direção do Banco Central com o Roberto Campos Neto lá, representando o capital e a tensão com o governo brasileiro de que precisa ter dinheiro para o social também. Ele fala que não tem. Isso aí é neoliberalismo? Com certeza. Então é preciso, por exemplo, integrar as partes do governo, né, de uma maneira capaz de integrar as políticas também. Porque mesmo agora no socorro às emergências do Rio Grande do Sul, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal não estão se combinando direito para fazer essa atenção, né? Como é que é? É que as próprias políticas, elas são neoliberais no sentido de que elas... Vou dar um exemplo, assim, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo Lula, né? Embora ele tenha aumentado fortemente o investimento em habitação, que não acontecia, acho que desde a época da ditadura, enfim, ele operou pela lógica de mercado, porque ele permitiu que as construtoras enriquecessem muito naquele período, escolhessem os terrenos, fizessem a gestão, enquanto existia o Minha Casa Minha Vida entidades, que permitia que os movimentos sociais até se organizassem em cooperativas e definissem como seriam esses projetos. Mas foi uma parte muito pequena da política que não recebeu grande investimento, e o que a gente viu foi um enriquecimento das grandes empreiteiras naquele período. Então, por mais que o governo pense uma política social que investiu em habitação, né, que fez um grande gasto público, ele foi neoliberal por essas contradições, né, de que ele fez pela lógica do mercado, não fez numa lógica diferente. Então, mas aí os empresários dizem assim, não, o papel do Estado é ficar fiscalizando o trabalho da gente. Então, para isso que tem as agências reguladoras. Exatamente. Né? Mas acontece que elas estão capturadas também, não estão? Com certeza, isso vem desde a reforma lá de 1995, quando aconteceu essas grandes privatizações e a gente passar a ter essas agências reguladoras. E esse virou o grande papel do Estado, ser um regulador para garantir essa competição generalizada, que é o neoliberalismo, que é o que ele busca, né? Que é o que ele se propõe, né? Como é que a gente acha... Eu estou pensando assim, quer dizer, sem participação cidadã, sem a participação da comunidade afetada, estou pensando, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a recuperação, né? Quer dizer, são territórios diferenciados, não é uma receita que pode ser aplicada para todo mundo, e se não tiver participação, é tudo imposto, né? Quer dizer, há alguma iniciativa da parte... É que você não está lá agora, né? Há alguma iniciativa da parte do governo de abrir participação ou você não ouviu nada disso? Agora, nesse exato momento, estou no Rio Grande do Sul, não numa área afetada, né? Mas o Rio Grande do Sul é um estado conhecido justamente pelo orçamento participativo, né? Que é uma experiência muito interessante de participação cidadã. Mas hoje em dia os orçamentos têm sido feitos, esse orçamento participativo nem todos os governos têm aplicado. A gente está com o governo Eduardo Leite, também um governo super neoliberal. Não sei como está acontecendo o orçamento participativo, se ele está atuante ainda,
Mas se o neoliberalismo justamente vende essa ideologia da individualização, de despolitizar o cidadão, que passa a ser um cliente, um consumidor, e a gente está trabalhando em lógicas atomizadas, né, por essa ideologia complementar que é o empreendedorismo, eu vejo que a gente está caminhando cada vez mais para uma distância assim, de cobrar, de se politizar, de disputar esse Estado, assim, por esse hiperindividualismo e atomização que o neoliberalismo como ideologia atua, né? A gente internaliza ele, né? É isso, né? Nós vamos fazer mais um último intervalo e já voltamos. Luiz, a gente passou por várias fases do capitalismo até agora, né? Quer dizer, hoje em dia tem uma concentração muito do poder no mundo financeiro e nas grandes empresas, tipo Meta, tal, aquelas que se medem por trilhões de dólares como valor, né? Quer dizer, isso enfraquece muito o poder do Estado frente a essas empresas, né? É uma nova fase do neoliberalismo essa ou você acha que continua a mesma coisa? Eu acho que é mais do mesmo, assim. Não saberia explicar. Sei, porque, na verdade, a ideia da regulação por parte dos estados, né, ela já não tem mais esse poder, porque são empresas multinacionais que se lixam por um país se ele não aceitar as condições impostas, não é? Nós estamos vivendo esse dilema agora, né? É, o Estado regularia os efeitos que elas poderiam trazer, né, na vida da gente. Mas a gente está aí com a inteligência artificial cada vez mais sendo um instrumento obscuro que a gente não sabe como vai dominar a vida da gente. A gente não tem poder sobre os mecanismos de atuação, como esse algoritmo ele é projetado. Então a gente está sem poder nenhum, assim, a gente no máximo quer regular os riscos que já, não diriam nem riscos, né? Mas as consequências que já apareceram. Os riscos eu acho que a gente ainda não tem consciência para regular tudo que. É verdade. Você sabe que agora, inclusive, tem uma briga do governo brasileiro com a Meta, né? Essa empresa que tem o Messenger, o Facebook, né? Porque a Meta estava passando para a inteligência artificial diálogos, conteúdos das conversas havidas no WhatsApp, né, para treinar a inteligência artificial. Então, a nossa privacidade foi para o brejo, né? Nós estamos numa sociedade do controle. Essa, na verdade, seria a forma de convivência do neoliberalismo com a política, é o controle, né? Com certeza, a gente começou com um controle, né, nas empresas lá no início, numa lógica taylorista, que era um controle direto, um controle até mesmo assim da vida privada, de ter as grandes fábricas ali no momento fordista. Com o avanço da tecnologia, a gente internalizou todo esse controle. A gente acredita que a gente está com autonomia porque a gente pode trabalhar de casa, que a gente pode trabalhar do celular, né? Então a gente internalizou. Então, assim, esse controle não precisa mais ser físico. Esse controle já está internalizado na gente mesmo, quando a gente, inclusive, está preocupado com o nosso desempenho, com o nosso resultado, uma sociedade que nos exige isso. Então a gente internalizou, é o grande sucesso desse projeto, quando a gente internalizou o controle. Luísa, nós chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigado. Você fez uma contribuição importante para a gente compreender essa relação do neoliberalismo com a ideologia, né? Então, eu queria agradecer muito a Luísa Damboriarena, né, pela sua contribuição conosco e agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Muito obrigado.